Graças a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelo grupo Intercessores, tá? Canal Davi Pérez no YouTube. Nós estamos aqui para ministrarmos a lição de número 6 da nossa revista Compromisso, tá? A lição 6 do segundo trimestre de 2017, que tem por título Surge o Apóstolo dos Gentios. Nós vamos estudar hoje todo o capítulo 9, né? Ou uma parte do capítulo 9 do livro de Atos, tá? Que tem por leitura diária não, que tem por texto base o seguinte. Quem estiver aí acompanhando o slide, surge o apóstolo dos gentios, EBD 6, texto áureo, Atos 9, 15, 16, que diz o seguinte: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, esse é o texto base, né, da nossa lição. A nossa introdução diz o seguinte: a partir deste capítulo, o livro de Atos se destina quase que inteiramente ao agir do Espírito Santo na vida e por meio da vida do próprio apóstolo Paulo. Nesse estudo, deteremos apenas no capítulo 9, que registra como Deus mudou a vida e a rota desse homem e seus primeiros passos como missionário. Quem estiver acompanhando o slide, eu coloquei no slide em amarelo a questão do agir do Espírito Santo na vida e por meio da vida do apóstolo Paulo. Mais abaixo eu grifei de amarelo o nome A Vida e a Rota. Eu coloco um lembrete aqui ao lado, de perseguidor a perseguido. Muitas vezes o agir do Espírito Santo em nossa vida nos leva por caminhos que pouco imaginamos. Então, quando nós começarmos a ler, a estudar a lição, a gente vai ver que Paulo, na verdade, Paulo ele era advogado, Paulo ele era doutor da lei, Paulo ele era poliglota, Paulo ele era um homem que tinha várias e várias funções. E ele era muito respeitado no antro dos judeus, como também na questão da lei de Moisés. Então ele era um homem muito instruído nesses dois pontos. Mas Deus resolve chamá-lo para que ele cumpra uma missão, para que ele faça a obra, para que ele propague o Evangelho. E para que os irmãos entendam, esse homem foi instruído aos pés de Gamaliel, um dos maiores doutores da lei e do tempo. E esse homem ele era muito profundo no conhecimento, tanto da questão da Torá, que ele era da linhagem dos fariseus, como também na questão da lei mosaica. Então, muitas vezes Deus nos leva por caminhos que a gente imagina e a gente não entende. Por quê? Existem várias e várias indagações, vários e vários porquês. Por quê? Com certeza tem um propósito de Deus. Tá? E o que eu achei interessante nessa introdução foi que a própria lição diz assim, a vida e a rota. Deus mudou a vida e mudou a rota. Deus mudou a vida de Paulo e disse, Paulo, você não vai mais caminhar por essa direção. Você vai ter de mudar a sua rota. E dessa forma aconteceu, foi mudado. Mas antes de começar, gostaria de lembrar e orar pelos missionários ao redor do mundo. Muitos deles não são conhecidos por nós e continuam avançando com a proclamação do Evangelho de Deus no mundo. Mesmo em face às perseguições, intercedamos também pelos missionários sustentados por esta igreja. Quando nós estamos ministrando a lição na igreja, nós temos o costume, claro, isso é normal, de nós orarmos a Deus, pedindo a Deus que nos use, nos ajude, para podermos ministrar a sua palavra aos nossos irmãos. Nesse caso aqui, quem for ministrar a lição por esse slide, eu vou pedir que comece a introdução da lição antes de orar, porque muitas vezes nós oramos antes para lermos a lição após. Nesse caso específico, eu gostaria de pedir aos irmãos que começassem a ler essa introdução. Nesse segundo ponto, quando diz assim, mas antes de começar, gostaria de lembrar de orar pelos missionários. Aí todos nós vamos fazer, claro, nas suas igrejas, vamos fazer uma oração por todos os missionários
que estão aí mundo afora propagando o Evangelho. Inclusive missionários que são mantidos por essa igreja ou pela igreja que você faz parte e onde você estiver vendo esse vídeo, tá? Então isso é bem importante. O primeiro ponto da lição diz assim: Deus busca o homem certo para a obra. Está lá em Atos 9, de 1 a 9. Nesse ponto do livro de Atos, notamos uma súbita transição do relato das perseguições para um registro biográfico. Apesar de entender que Deus é o Senhor que planeja e executa a sua obra, ele convida pessoas para cooperarem na sua obra. Ele usa as características pessoais de cada um e lhes outorga dons conforme a tarefa a ser cumprida. Eu coloco ao lado uma observação. Devemos acabar com a ideia que Deus não precisa de ninguém. Nós sempre temos o costume de dizer assim: Deus não precisa de ninguém, Deus é soberano. E na verdade é isso mesmo. Deus ele é soberano, Deus ele não precisa, não necessita de seres humanos para fazer a sua obra. Porém, Deus não precisa de ninguém. Na verdade, ele não precisa, porém, usa para o fim que ele deseja. Precisar de ninguém ele não precisa. A Bíblia diz que ele tem todo o poder, mas ele usa a quem ele quer, bem quer e na hora que quer. Então, o que eu acho interessante nesse ponto aqui é que a ótica de Deus ela é diferente da nossa ótica. Se nós formos procurar alguém que para ministrar o Evangelho, a gente vai pensar primeiramente em um pastor, um missionário, uma pessoa que fale fluentemente vários idiomas, coisas semelhantes, coisas parecidas a isso. E Deus ele vê totalmente diferente. Ele escolheu sim um homem que era poliglota, um homem que era advogado, um homem que era doutor da lei, um homem que tinha um vasto conhecimento, porém nenhum conhecimento de Cristo. Isso é o que me chama a atenção nesse relato, desse primeiro ponto. Nenhum conhecimento de Cristo Paulo tinha. Não tinha nenhum. A não ser aquela questão lá do encontro lá em Damasco, na estrada de Damasco, que ele viu ouviu aquela voz, viu aquele clarão, caiu cego, que ele foi o único encontro que ele teve com Cristo. Primeiramente, inicialmente falando, foi o único. Mas Deus escolheu ele. Deus disse: rapaz, você está perseguindo a mim. Você não está perseguindo a eles, não. Você está perseguindo a mim. Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo ainda indaga: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Então, temos de tirar da nossa mente essa ideia de que Deus não precisa de ninguém. Precisar ele não precisa, mas ele usa. E usa pessoas, como diz aqui o texto. Ele convida pessoas para cooperarem na sua missão, para prosseguirem a missão. Ele usa as características pessoais. Por exemplo, uma pessoa que vivia em uma roda de funk. Um exemplo que nós estamos falando. Deus pode salvar alguém ali dentro para que aquela pessoa que conviveu com funkeiros possa pregar o evangelho a funkeiros. Ele pode salvar uma lésbica para que ela mude de vida, lembra lá, mudou de vida e a rota, e ela agora esteja encontrando-se com as outras lésbicas não para praticar o pecado, e sim para tentar tirar aquelas pessoas do pecado. Então é mais ou menos o que aconteceu com Saulo nessa situação aqui, né? Ele era um homem, um doutor da lei, um homem inteligentíssimo, capacitado, e Deus usou ele para quê? O que é que o nosso texto base fala? Vamos ver o texto base da lição. O texto base diz o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Olha para quê? Para levar o meu nome diante dos gentios. Lembram daquela questão lá de Pedro? Pedro se recusou, o lençol, a visão do lençol apareceu lá ele por 3 vezes, porque ele pensou que isso era para os judeus. Até que ele se conscientizou que não. Tá? Para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Dos reis, das autoridades e dos judeus. Gentios, reis e judeus. Então Paulo ele foi escolhido por Deus para completar a obra. Por isso ele foi
chamado por Deus com esse fim. Assim aconteceu com Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo, primeiramente citado como participante do martírio de Estevão. Lembram lá quando Estevão foi morto, apedrejado? A Bíblia diz que as vestes de Estevão foram lançadas aos pés de Saulo. Ele estava lá nesse momento. A partir desse e de outros relatos, ficamos sabendo muitas coisas sobre ele. Qual que foi que a gente ficou sabendo sobre ele? Nascido na cidade de Tarso, na Cilícia, quase ao mesmo tempo em que Jesus nasceu em Belém. Praticamente eles tinham a mesma idade. Sua descendência era estritamente judaica, da tribo de Benjamim. Ele era da tribo de Benjamim. E da seita dos fariseus. Desde a infância aprendeu sobre a história do seu povo, sobre o povo judeu, sobre a lei de Moisés e se tornou um mestre para dar continuidade à tradição judaica. Eu coloquei aqui ao lado só para a gente complementar essa frase aqui, essa fala do autor. Saulo era de Tarso, hoje uma região da Turquia. Era judeu da tribo de Benjamim e radicalmente guiado pela Torá. A Torá, os irmãos sabem, né? É o livro que rege aquele povo. E pela lei de Moisés, guardião veemente do judaísmo. Então ele era um guardião, ele era aquele que prezava pela tradição judaica. Esse era Saulo de Tarso. Tá? Além disso, sua familiaridade com a língua e a cultura grega e seus vastos conhecimentos acadêmicos o fizeram grande conhecedor das realidades da época. Ter sido levado para estudar aos pés de Gamaliel, lembram lá? O tornou um intelectual capaz de exercer liderança entre o seu povo. Gamaliel era um dos maiores líderes, era um dos maiores intelectuais da época, doutor da lei. Saulo era respeitado pelas autoridades judaicas. Lembram lá? Foi que o autor fala, né? Atos 9, de 15 a 16. Deus falando para Ananias, disse, vai lá, ora por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido para falar aos gentios, falar aos reis e ao povo de Israel. Ele era respeitado pelas autoridades judaicas, reis, monarcas, sacerdotes, enfim. Inclusive na elite romana, ele era muito respeitado. Além de tudo, ele se tornou profundamente zeloso das tradições, da cultura e da religião judaica. Ele se tornou como eu coloquei no lembrete anterior à lei. Ele era um guardião veemente do judaísmo. Ele guardava o judaísmo à risca. Então Deus, ele diferentemente da nossa ótica humana, Deus ele não vê as dificuldades, ele não vê as coisas que vão dar errado. Deus só vê aquilo que é para a glória do seu nome. É isso que Deus vê. O lembrete que eu coloco aqui. Em cada área da vida, Deus usa servos ou escolhe pessoas para que seu nome seja glorificado. Por pior que seja a pessoa, Deus pode usá-la para a sua glória. Isso também quebra um tabu muito grande que a gente tem, tá? Quando as pessoas dizem assim, será que um ímpio pode glorificar o nome de Deus? Claro que pode. Será que um devasso, um profano, pode glorificar o nome de Deus? Claro que ele pode glorificar. Se os irmãos prestarem atenção, a Bíblia diz que até os animais irracionais louvam a Deus. O Salmo 150, o último verso, diz assim, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se os irmãos acordarem pela manhã, 5 horas da manhã, os irmãos vão verem que, se tiver alguma árvore perto, aquele numeroso, exército de pardais, vamos assim dizer, está ali com aquele barulho todo, mas eles estão louvando a Deus. As baleias louvam a Deus, os animais selvagens louvam a Deus. Enfim, tudo que tem fôlego louva ao Senhor. A natureza louva a Deus. A Bíblia diz que a natureza, ela demonstra a glória de Deus. Então Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de ser filho dele ou não. Independentemente de ser filho dele ou não. Independentemente de ser salvo ou não, Deus pode usar. Nessa questão aqui, Deus está usando Saulo de Tarso. Foi esse zelo que levou Saulo a consentir na morte de Estevão. Lembram lá que Estevão estava pregando o Evangelho. Estevão foi diante das autoridades, ele foi questionado e falou a verdade através do Espírito Santo. Mas a tradução bíblica diz que aquele povo rangiu os dentes de tanto ódio de Estevão. E ele foi levado para fora do local e foi apedrejado. E as suas vestes ensanguentadas
foram jogadas aos pés desse homem aqui, que era zeloso com relação às questões judaicas. O seu zelo cresceu a ponto deste capítulo começar com essas palavras: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Essa era a função dele. Quando ele saiu com aquela carta para Damasco, ele saiu com a autoridade que ele tinha como um legislador e também saiu com o ódio de querer matar qualquer cristão que ele visse, porque para ele aquilo era mentira. Para ele aquilo não existia. Para ele o que existia era a Torá e a lei de Moisés. Aquilo que os discípulos estavam fazendo, para ele era uma blasfêmia. Então, por esse motivo, que o capítulo 9 começa com essa frase aí. Seu corpo, seu intelecto, seu coração, sua alma, tudo estava impregnado pelo ódio que sentia pelos cristãos, que, no seu entender, blasfemavam contra Deus. Imagine aqui o que está dizendo. Alma, corpo, intelecto e coração. Estava impregnado pelo ódio que ele sentia pelos discípulos. Não porque ele não gostasse dos discípulos, porque para ele estava entendendo que os discípulos estavam blasfemando contra o Deus que ele pensava que servia. O lembrete que eu coloco aqui. Quem dera que nosso corpo, olha bem isso, intelecto, coração e alma, estivessem ligados ao Senhor como o ódio que Saulo tinha pelos cristãos, ao pensar que estavam blasfemando do seu Deus. Já imaginou se o nosso corpo, intelecto, coração e alma estivessem da forma que, não estou dizendo com ódio, não é isso, da forma que ele sentia ódio? Ele estava ali defendendo uma causa, meu irmão. Paulo estava defendendo aquilo que ele cria. E eu pergunto, nós estamos defendendo aquilo que cremos? Nós estamos defendendo o Evangelho, que é santo, puro, é o único caminho que leva o homem até Deus? Nós estamos defendendo, mesmo sabendo que é algo certo, mesmo sabendo que é a única verdade que existe para levar o homem até o céu? Paulo estava errado. Diante da misericórdia de Cristo, diante do sacrifício de Cristo, aquilo ali não servia mais de nada. Mas o que foi que ele fez? Mesmo assim, sem saber, corpo, alma, intelecto e coração dele. O autor fala muito bem sobre isso. Estava impregnado pelo ódio que sentia pelos cristãos, devido a ele pensar que estavam blasfemando contra o Deus a quem ele servia. Isso é uma questão que nós temos de analisar, tá? Foi esse homem consciente por quê? Porque ele estava consciente devido àquilo que ele cria. Intenso, motivador e comprometido que Deus escolheu para ser o maior missionário do primeiro século da era cristã. Mas antes, Paulo precisava conhecer o Senhor de missões, a quem ele estava perseguindo, o Senhor Jesus. Lembram lá que ele estava perseguindo quem? O Senhor Jesus. Ele pensou que estava perseguindo os cristãos, mas ele não estava. Ele estava perseguindo quem? O Senhor Jesus. Leamos os versículos 9, no caso de 1 a 9, né? 9, de 1 a 9. Vamos ler aqui. Olha o que é que o capítulo começa com aquilo que a gente falou, tá? Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, no caso algum cristão, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Essa foi a função dele, de ir para Damasco para fazer isso. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-no pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Então ele era tão religioso que nessa situação aqui ele
ele jejuou. Acredito eu que na situação que ele ficou cego, ele pensou que poderia ter cometido algo contra o Deus de Israel. E na verdade ele cometeu. Mas ele pensou que estava cometendo de acordo com a sua regra, com as leis, com a lei mosaica, com a Torá. E nós entendemos que aquela situação em que ele se encontrava ali foi justamente para que a vida dele fosse mudada. Saulo foi confrontado com uma verdade que jamais imaginou, mas da qual não poderia ter qualquer dúvida. Ele estava errado. Ele identificou. Aquela situação foi para que ele identificasse que ele estava errado. Tudo que havia construído até então desmoronou. Tudo que ele tinha feito, os estudos, a veemência com relação à guarda, né, da lei mosaica e da Torá, desmoronou. Certamente aqueles 3 dias, sem enxergar, sem comer e sem beber, foi um doloroso tempo de desconstrução de suas crenças e práticas. Tempo de arrependimento. E o início da reconstrução de um novo homem, um seguidor e servo do Senhor Jesus. Eu coloco aqui ao lado. Infelizmente, muitas vezes, precisamos cair nas mãos de Deus para enxergarmos o que Ele quer para a nossa vida. A dor, eu coloco dor aí entre aspas, muitas vezes é o melhor alívio. Muitas vezes, meus irmãos, a dor. Deus, aí a gente poderia perguntar por que é que Deus permite o sofrimento do crente? E eu posso responder a você. Para que o crente jamais se esqueça dele. Mas, rapaz, fulano está sofrendo tanto. Deus está permitindo aquela dor para servir de melhor alívio para ele. Por quê? Porque é através daquela dor que a cada dia aquele crente, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus vai reconhecer quem é o seu Senhor. Infelizmente a realidade é essa. Enquanto orava, Saulo foi recebido em visão. Saulo foi recebendo em visão as orientações do Senhor, está lá no verso 11 e 12 do capítulo 9. O segundo ponto, a ponte de contato, Ananias. Está lá em Atos 9, de 10 a 19. Deus não nos deixa sozinhos na caminhada de preparo para a obra, de forma nenhuma. Se você é um missionário, se você é um pastor, se você é um líder, se você é um evangelista, enfim, se você está fazendo a obra de Deus, lembre-se, Deus, de forma alguma, deixa você sozinho na caminhada da obra. Não deixa. Não deixa, de forma nenhuma. Ele vai adquirir meios, ele vai providenciar coisas, ele vai providenciar meios para que a obra dele continue. Não se preocupe. É de Deus, vai haver uma provisão. Judas, sobre quem não temos tanta informação. A casa que ele estava lá era justamente a casa de Judas, mas não é Judas Iscariotes não. Tá? É outro Judas. Não é Judas Iscariotes. A casa que ele ficou cego durante 3 dias era a casa de Judas, o qual mandou chamar Ananias para orar por ele. Foi o primeiro que acolheu Saulo na situação em que ele ficou. E então, Deus convocou Ananias. Vejamos que homem obediente. No caso, Ananias. Ao ser chamado, ele logo respondeu: Aqui estou, Senhor. Está lá no verso 10. Prontidão no servir. Muitas vezes nós queremos relutar com Deus. Deus nos chama para fazer determinada coisa. Deus nos chama para uma determinada obra. E nós muitas vezes queremos, vamos dizer assim, resistir a Deus. E isso não é bom. Jamais. Então, prontidão no servir. 2. Quando soube qual seria sua missão, ficou naturalmente confuso e medroso. Porque o Saulo que ele conhecia não era alguém que tinha um relacionamento com Jesus em oração. Muito pelo contrário, era alguém que ferozmente estava perseguindo os que invocavam o nome de Cristo. Mas Jesus confirmou que Saulo havia sido escolhido para trabalhar para ele e Ananias obedeceu. Então, o outro ponto aqui, obediência a qualquer custo. Quando ele ouviu dizer, quando Jesus falou com ele, disse assim, vai na rua direita e procura um homem chamado Saulo. Ele está orando. Quando ele fez Saulo de Tarso, o perseguidor, aquele que quer matar os cristãos, ficou temeroso, medroso, por quê? Pela situação. Quem era Saulo? Um homem faminto por justiça.
mas ele obedeceu. Então, obediência a qualquer custo a Deus. Primeiro ponto, prontidão ao servir, no servir, obediência a qualquer custo. Terceiro ponto, Ananias foi e fez exatamente o que o Senhor lhe havia ordenado. Em suas primeiras palavras, revela o quanto Ananias cria no Senhor. Saulo, irmão, ali estava Ananias, amorosamente, acolhendo no seio da igreja de Cristo o seu novo irmão e ministrando na sua vida a bênção da visão, do dom do Espírito Santo e do batismo, está lá no verso 17. Ananias não fez acepção de pessoas. Será que estamos fazendo assim? Ananias não fez acepção de pessoas. Quem era Paulo? Além de ser tudo aquilo que nós falamos, poliglota, doutor, mestre, enfim, e várias outras coisas, era um assassino. Estava pronto para exterminar qualquer cristão que chegasse na sua frente. Mas a partir do momento que Jesus diz, rapaz, ele é para mim um vaso escolhido, vai lá, faz isso, Ananias já recebe Saulo como irmão. E a pergunta que eu coloco aqui é, será que estamos fazendo assim? Será que um irmão nosso cai, vacila, faz alguma bobagem na vida que todos nós estamos sujeitos? Será que nós acolhemos, tentamos resgatar aquela vida, ou nós desprezamos e damos as costas? Espero, meus irmãos, que nós possamos seguir o exemplo de Ananias. Não fazer acepção de pessoas, de forma alguma, nem de situação. Uma alma, a Bíblia diz que é mais importante do que o mundo inteiro. E nós devemos ter isso por prática na nossa vida. O quarto ponto. Só depois de alimentado espiritualmente é que Saulo recebeu o alimento físico e foi recebido pela igreja em Damasco para aprender sobre Jesus. Quarto ponto. Alimenta os novos convertidos com a palavra. As características desse homem. Ele alimenta pessoas que não têm conhecimento algum de Cristo através da palavra. Nós também devemos fazer isso. As pessoas que estão chegando na igreja hoje, as pessoas que estão com sede da palavra, precisam ser alimentadas. E quem vai alimentar? Somos nós. Através da palavra e principalmente através da nossa vida. Porque não adianta pregar o evangelho e ter uma vida suja. Não adianta. O terceiro ponto. O início de sua vida. Pregador do evangelho. Está lá em Atos 9, de 20 a 22. Todos nós que já passamos pela experiência da conversão, podemos imaginar o que foi para Paulo aqueles primeiros dias, em que as escamas literalmente caíram de seus olhos. E ele pôde enxergar com os olhos do corpo e da alma a obra grandiosa da redenção em Cristo Jesus. Quando aquelas escamas caíram dos olhos dele, ele entendeu que existia um Redentor. Ele entendeu que existia o Senhor. Ele entendeu que o Messias já tinha vindo. Ele entendeu que o Messias tinha uma missão de salvar quantas vidas fosse possível. Ele entendeu que ele não era mais ninguém. É tanto que mais à frente ele vai dizer assim que ele tinha tudo por esterco. O conhecimento dele, o dinheiro dele, tinha tudo por esterco, por amor a Cristo. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Se ninguém podia detê-lo antes, enquanto perseguia os seguidores de Jesus, muito menos agora, que havia se tornado seu seguidor, seguidor de Cristo. Agora sim, ele poderia ir de sinagoga em sinagoga e revelando o novo significado do cumprimento das profecias, que todos conheciam. O versículo 22 diz que, à medida que pregava, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus duplamente. Eu deixo aqui uma reflexão para todos, inclusive para mim. Analise tamanha obra de redenção Deus fez em sua vida. Eu queria que você refletisse. Quem era você e quem é você? Quem era você? Talvez um homem adúltero? Talvez uma mulher prostituta? Talvez um homem viciado em cigarro, em bebida, em drogas? Talvez um homem viciado em jogos? Talvez um homem marcado para morrer? Mas a obra de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário mudou a sua vida. Analise isso. A obra da redenção de Deus em sua vida. Analise a tamanha obra que ele fez na sua vida. Foi isso que aconteceu com Paulo, com Saulo, né? Nessa situação aqui,
Paulo já, né? Primeiro, no caso aqui, né? E confundia os judeus duplamente. Primeiro, por que eu confundi os judeus? Porque todos sabiam que ele era perseguidor daquilo que agora pregava. Ele confundiu. Peraí, esse camarada estava atrás dos cristãos para matar ele. E agora está fazendo a mesma coisa que eles fazem? Está errado. Eles ficaram confusos com isso aqui. Segundo, porque o que ele dizia era coerente e sem margem para dúvidas. A mensagem do Evangelho estava sendo proclamada clara e poderosamente entre os judeus de Damasco. Paulo era um cara intelectual. Ele usou o intelecto dele, Deus usou o intelecto de Paulo para quê? Para pregar o Evangelho, para que aquelas pessoas se entendessem com mais facilidade. Lembram lá que os discípulos eles eram pescadores, eram homens que não tinham cultura, não tinham escrita, não tinham estudo, mas eram homens usados pelo poder de Deus. Mas só que chegou num determinado momento, inclusive até, os irmãos podem entender que Pedro e João foram presos por várias vezes. E o Sinédrio, que eram os doutores, os sacerdotes, os líderes religiosos da época, chamaram eles para dialogar. E eles, sabiamente, através do Espírito Santo, conseguiram se safar. Mas existem situações em que eles não poderiam fazer. Por quê? Porque os homens eram maiores do que ele em termos de intelecto. Então Deus usa um intelectual para dialogar com intelectuais, para que o nome de Deus seja exaltado, meu irmão. Então Deus ele usa da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Não adianta cara feia, não. O quarto ponto, a revolta que ele causou. O que foi que Paulo causou? Está lá em Atos 9, de 23 a 27. A partir do versículo 23, a história de Atos retoma ao tema da perseguição. Só que agora o perseguidor era o perseguido. Os judeus arquitetaram um plano para matar Saulo. Lembram? Ele foi para matar os judeus e prender. Agora, os judeus é quem arquiteta um plano para prender e matar. Assim que o viram pregando sobre Jesus, mas pela providência divina, ele ficou sabendo a tempo e foi ajudado. A tempo ele ficou sabendo, ele foi ajudado. Pelos seus irmãos em Cristo, a fugir de noite pelo muro dentro de um cesto. Cada vez que leio esta história, fico me perguntando o que Saulo poderia ter pensado enquanto era descido pelo muro naquele cesto. Ele, que anteriormente era respeitado, tinha o apoio das autoridades judaicas para prender, matar e fazer o que quisesse com os crentes, agora estava num cesto, literalmente nas mãos dos antigos perseguidos, fugindo daqueles que lhe tinham apoiado. E a situação só piorou. Então, o que foi que ele pensou nessa hora? Eu acho que ele disse assim, rapaz, como minha vida mudou. Eu acredito que se fosse eu iria pensar da mesma forma. Como minha vida mudou. Eu estava longe de Cristo e estava tão bem, em termos materiais. Hoje eu estou tão bem espiritualmente e padeço necessidades. É tanto que lá na frente ele vai dizer assim, tanto sei passar fome, ter em abundância, como a padecer necessidades. Em tudo sou instruído. Em todas as coisas fui instruído. Ele tinha como fazer, ele tinha como passar por tudo aquilo. Por isso que Deus o escolheu. Ao chegar a Jerusalém e tentar fazer contato com os discípulos, a reação foi a esperada. Todos ficaram com medo, achando que essa era uma estratégia dele para apanhá-los. Então, quando ele chegou lá, em Jerusalém, que ele chegou diante dos discípulos, os discípulos ficaram com medo. Disseram, rapaz, esse cara está armando alguma coisa para pegar a gente. Vamos ficar, como diz o Matuto, com a orelha em pé, né? Mas quando a obra é de Deus, ele sempre vem em nosso auxílio. E foi ao auxílio de Saulo por meio de outro servo obediente chamado Barnabé, que amorosa e pacientemente convenceu os apóstolos e outros discípulos, testemunhando de sua verdadeira conversão e a sua ousadia em falar de Jesus aos judeus em Damasco. Ao ficar ao seu lado dia a dia, Barnabé foi a ponte de contato no relacionamento entre eles. Então Barnabé foi quem fez a ponte de contato entre Saulo, nesse caso Paulo, e os discípulos. Como é importante termos alguém que testemunhe em nosso favor. Para isso devemos dar exemplo de vida. Meus irmãos, eu acredito que muitos dos que estão me ouvindo e vendo nessa hora já passaram por situações em que uma pessoa se levantou e disse, rapaz, ele não é assim não.
Mas não é porque você seja bonzinho, é porque você deu testemunho de Cristo. Você transpareceu a Cristo. Você mostrou que era realmente um cristão. E existem pessoas que muitas vezes não são crentes, não são filhos de Deus, mas muitas vezes, vamos dizer assim, arriscam sua vida para defender um crente, para defender um filho de Deus. Isso é muito importante. Testemunho de vida é algo indispensável para o reino de Deus. O quinto ponto, sua aceitação junto aos apóstolos. Está lá em Atos 9, de 28 a 31. Logo, Saulo estava caminhando pelas ruas de Jerusalém e aproveitando cada oportunidade para pregar sobre Jesus. Ele estava caminhando pelas ruas de Jerusalém e ele não perdia tempo. Ele não perdia oportunidade. Ele estava pregando sobre Jesus. Mas assim que os judeus de cultura grega viram o poder das palavras de Saulo para persuadi-los e crerem em Jesus, se revoltaram e procuraram matá-lo. Quando eles viram a maneira que ele pregava o evangelho, quando eles viram a maneira, a facilidade que ele tinha de pregar o evangelho, eles disseram, rapaz, esse cara vai acabar com a gente. Vamos tirar ele de linha. Outra vez, é isso, e isso se tornaria frequente. Essa questão de querer matá-lo iria daqui para frente se tornar algo constante. Vem o livramento de Deus pelos irmãos que o enviam para Cesareia e depois para a sua terra natal, Tarso. Tudo estava nos planos de Deus. Lá, Saulo passou um bom tempo crescendo na sua fé em Jesus. Ele voltou para Cesareia, para a sua terra de Tarso, onde isso, na verdade, foi plano de Deus, e lá ele passou um bom tempo crescendo na fé em Jesus Cristo. Temos de ter em mente que em tempo e fora de tempo devemos pregar o Evangelho. O que hoje parece impossível, amanhã poderá ser mudado para a vitória do povo de Deus. Aquilo que para a gente hoje não tem saída, meu irmão. É impossível aquilo. Pode ser uma ponte para Deus abençoar a sua vida. Ah, meu irmão, mas o senhor não sabe que meu marido, ele me trai, bebe, faz isso. Deus pode usar ele, meu irmão. Primeiramente, Deus vai usar você para que aquele homem chegue ao conhecimento de Jesus. Ah, meu filho é muito rebelde, meu filho é isso, meu filho usa droga e tal, coisa desse tipo. Deus vai usar você para que aquele filho chegue ao conhecimento de Jesus. É essa a verdade. A influência de Saulo como perseguidor havia sido tão forte que quando Deus o tirou de cena, olha bem isso aqui. A influência de Saulo como perseguidor havia sido tão forte que quando Deus o tirou de cena, a igreja começou a desfrutar de um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. Não está dizendo aqui que Paulo era uma pedra de tropeço, não, tá? Está dizendo aqui que a figura que Paulo representava, como perseguidor, assassino, era tão forte. A influência de Saulo como perseguidor era tão forte que quando Deus tirou ele de cena, a igreja teve paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor. Está lá no verso 31 do capítulo 9. Era esse homem que Deus iria usar para influenciar o mundo com a sua mensagem. Todas essas coisas redundavam no crescimento da igreja e no fortalecimento dos crentes pela ação do Espírito Santo. Então Deus, ele arquitetou um plano para que os crentes, para que os gentios, para que aqueles que não conheciam Jesus chegassem ao conhecimento e recebessem gratuitamente a salvação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, irmão, minha mãe morreu. Cooperou para o bem daquele que ama a Deus. Ah, meu irmão, eu estou desempregado. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes o trabalho que você está negligenciando a palavra de Deus. Muitas vezes o trabalho que você não está pregando o evangelho. Muitas vezes o trabalho que você não está servindo de exemplo. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é o bem para a sua vida que faz isso? É você não estar mais naquele antro de perdição. Deus vai tirar você dali e vai abrir outra porta. Cooperou para o bem. A nossa conclusão. Que riqueza se encerra nesse capítulo. Quantas lições preciosas do agir de Deus na vida daqueles que o seguem e a quem ele escolhe para ser sua testemunha. O tempo passou
Mas o Deus é o mesmo e os desafios continuam os mesmos. Você e eu somos as testemunhas de Cristo para este tempo. Que haja em nós a mesma coragem e ousadia para anunciarmos que só Jesus Cristo, que só em Jesus Cristo há salvação para o homem. Então que essa ousadia, que essa determinação possa estar sempre na nossa vida, para que a gente consiga, para que a gente esteja cada dia pregando a Jesus, que é o único caminho, verdade e vida. É através dele que o homem pode chegar até Deus. Então essa foi a nossa lição 6. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter uma vida que glorifique o nome de Deus. Estou gravando esse vídeo, é 1h46 da manhã do domingo. Eu estou gravando esse vídeo porque não tive tempo de gravar durante o dia, mas como eu tenho um compromisso com os irmãos antes da lição, antes dessa lição ser ministrada na igreja, eu tenho esse compromisso com os irmãos de estar, na verdade, trazendo o slide, trazendo a ministração para que os irmãos possam ter mais base, para que os irmãos possam ter mais ideias. Não que eu seja melhor do que os irmãos, não é isso. Não que eu ensine melhor do que os irmãos, não é isso. É somente uma ajuda para que nós possamos, a você que é professor da escola dominical, você que é aluno, para que quando o seu professor lá estiver ministrando, você possa ajudá-lo, para que os outros irmãos e amigos possam entender melhor a palavra de Deus. Então que Deus nos abençoe, curta esse vídeo lá, dê o seu like, compartilhe, tudo isso é para a glória de Deus. Tá? Então que Deus nos abençoe, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, que Deus nos abençoe.